A mídia, vamos colocar a imprensa em si, ela é uma via de mão dupla. Eu falo porque a gente eu trabalho nessa interface com a imprensa e a todo momento ela né, busca, no caso, por exemplo, da instituição, da faculdade, ela busca saber o que anda acontecendo, até para poder ter uma pauta, ter uma notícia interessante, até uma denúncia, enfim. Mas ela busca também fontes, o tempo todo ela busca, olha, quais são as boas práticas que a instituição está fazendo, está contribuindo para o desenvolvimento, está gerando a questão social, enfim, de trabalhar com um público que talvez não teria acesso ao ensino superior. Isso também é pauta. A partir do momento que as organizações entenderem que, olha, eu trabalhei no bairro tal com um projeto de arborização e de recuperação de vias, por exemplo, em parceria com o município, em parceria com a organização do bairro, e com o isso é presidente do importante bairro. ser mostrado. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Existe um conceito de até alguns anos atrás de o que eu faço de ruim a imprensa mostra, o que eu faço de bom faz parte do meu DNA da empresa, então isso que eu não posso divulgar. Claro que pode. Não só pode, como deve divulgar. Essa divulgação tem que existir. As pessoas precisam saber que aquela organização, claro, o órgão de imprensa vai saber trabalhar de melhor forma essa notícia, mas a população precisa saber que essa organização trabalha em prol do município. E é isso que eu sinto falta ainda. Eu vejo que alguns empresários que trabalham com o conceito do jornalismo empresarial entenderam isso, e eu vejo algumas organizações, enfim, talvez uma meia dúzia de organizações, que eu vejo praticamente toda semana ocupando espaço de mídia espontânea. Né? Isso é fundamental. Eu acho que quem chega primeiro bebe água limpa e aproveita esse espaço de mídia espontânea que a gente tem no rádio, na TV, nos jornais, enfim, e na própria web. De uma credibilidade imensa. Né? Muito maior do que de qualquer peça publicitária. Né? Que as empresas, então, fiquem atentas a isso. Bom, então a gente vai fazer uma pausa e volta daqui a pouco. O Observatório de Mídia faz um intervalo e volta em instantes. TV Pitágoras, o futuro começa aqui. Estamos de volta. Jornalismo empresarial é o assunto do Observatório de Mídia dessa edição. Eu recebo no estúdio o coordenador acadêmico da Faculdade Pitágoras, Unidade de Divinópolis, Francisco Rezende, e o professor Ricardo Nogueira. Bom, então, continuando a falar de jornalismo empresarial, vamos falar agora um pouquinho de Divinópolis e região. Francisco, como você analisa esse mercado da comunicação empresarial aqui em Divinópolis e região? Tem crescido? Há chances aí de se destacar? Olha, a gente vive numa das melhores regiões em termos de desenvolvimento do Estado. Né? A gente for olhar em termos de indústria, principalmente, a gente pegar algumas APLs, né, alguns arranjos produtivos locais que a gente tem em Nova Serrana, em Carmo do Cajuru, cada um na sua área, né? Nova Serrana com calçados, Carmo do Cajuru com móveis, Santo Antônio do Monte com fogos, enfim. São Cláudio com a siderurgia e é propriamente Divinópolis, né, com a questão da confecção e também da siderurgia. É uma região muito rica para se poder trabalhar essa questão da comunicação empresarial. E também é muito próspera, porque alguns empresários, algumas empresas já começaram com esse conceito né, a trabalharem e demandando profissionais, os profissionais que formam na própria comunicação, em jornalismo, em publicidade e propaganda e em marketing, também na área de administração, estão buscando muito trabalhar nessa área, porque é uma área que você faz trabalho para empresas e não necessariamente tem que ser vinculado à empresa. Né, que é o que todo mundo sonha em formar, em ser empreendedor, e trabalhar com o próprio negócio, enfim. A área do jornalismo empresarial, da comunicação empresarial, ela permite isso. Você trabalhar por job, então você trabalha por demanda para determinadas organizações. E os empresários já estão mudando essa mentalidade, porque a gente, né, o Ricardo falou no primeiro bloco, da questão da revolução da comunicação, da questão tecnológica. E para você trabalhar em todas as mídias hoje e você ter um alcance mais amplo do seu público interno e ao seu público externo, você tem que ter profissionais preparados para isso. Mais do que gerar peças bacanas, mais do que gerar uma imagem bacana, ou mais do que gerar aqueles quadros bacanas de missão, visão e valores, mais importante do que isso tudo é ter alguém que gere conteúdo. Busque esse conteúdo dentro da organização. Não dá mais para priorizar amadorismo nesse meio, né? O mercado não aceita. O mercado não aceita, o público não aceita, os fornecedores não aceitam. Os fornecedores hoje que buscam fornecer desde material até mão de obra, ele quer saber para qual empresa ele está fornecendo. Porque a partir do momento que eu forneço, eu como fornecedor, eu associo a minha imagem, a minha marca, à marca de uma outra empresa, eu quero saber a história dessa empresa, o que essa empresa contribui para o município, qual a visão que os públicos têm em relação a essa empresa. A partir do momento que eu me torno um sócio, a partir do momento que eu forneço
que eu me torno fornecedor de uma empresa, eu me torno sócio com ela. E a minha imagem fica vinculada à imagem dela. Se ela tem uma imagem negativa, se ela acaba criando algumas barreiras com relação aos seus públicos, a minha marca também acaba assimilando essa criação de barreira. Então, o mercado hoje está muito dinâmico nesse sentido. E essa geração de conteúdos que eu ainda sinto falta. As empresas possuem, por exemplo, um corpo de funcionários, ou determinado funcionário completando 20 anos de empresa, conhece a história da empresa mais do que ninguém, ele está ali encostado, ninguém dá valor a esse funcionário. E esse funcionário, quando a gente fala de DNA de empresa, de imagem de empresa, ninguém melhor do que esse funcionário para poder relatar isso, colocar isso para os públicos, interno, externo, enfim. Então, eu ainda percebo que, além de ser um mercado muito grande, muito bom para se trabalhar, é um mercado muito promissor, porque os empresários ainda estão caminhando e estão começando a adquirir agora essa conscientização de que isso é importante de trabalhar e é barato. Né? A partir do momento que você pensa que uma grande campanha de publicidade, por exemplo, se você dosar o investimento em uma grande campanha de publicidade e trabalhar com a geração de conteúdo, com a parte desse investimento, você gera muito mais conteúdo, você gera muito mais imagem positiva da sua empresa do que simplesmente criando, de repente, sei lá, uma peça publicitária, um outdoor, sem gerar o devido conteúdo para aquilo. Eu acho que dentro disso que o Francisco colocou, vem a questão das publicações empresariais, que tem tomado corpo cada vez maior nas empresas, justamente por isso, por ser ferramentas e bases para que esse conteúdo esteja disponível, né? Onde que esse conteúdo vai estar disposto. E as publicações, elas surgem muito bem nesse contexto. Essa questão que o Francisco colocou muito bem, a respeito do relacionamento das organizações com fornecedores, com públicos, com os clientes, a palavra que eu gosto de falar, que comunicar é relacionar-se, né? Hoje as organizações elas têm que pensar o tempo todo em relacionamento com seus públicos. Dentro disso, essa publicação, as publicações empresariais, as publicações jornalísticas empresariais, são ferramentas que, como o Francisco colocou muito bem, em termos institucionais, né, quando a gente fala da comunicação institucional, é aquela que vai fortalecer a imagem da empresa, que vai criar conceitos positivos para a empresa, talvez, né, não, claro que não é ela sozinha, a gente tem que pensar também na comunicação como um conjunto de ações, mas ela é uma ferramenta muito forte, muito poderosa, justamente pelo poder que ela tem da não efemeridade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, uma campanha, minha empresa vai fazer 15 anos, eu vou fazer uma campanha para comemorar, então eu vou veicular materiais na televisão. Ótimo, é uma mídia muito boa. Só que se eu não estou em casa e eu não assisti naquele dia, eu nunca mais vou ver. Né? É verdade. E a publicação ela tem essa questão, né? Seja através de um livro, de um jornal, de um folder, de uma revista, seja através de um site, que também a gente tem ali, é a questão da acessibilidade mesmo para o leitor, para quem vai receber aquela informação. Então, isso tende a ser algo que vai se consolidar ainda mais, apesar das discussões, né, sobre internet, tudo migrando para a internet, a gente percebe ainda que as pessoas dão um valor muito grande nessa questão do papel. É meio aquela história, talvez até por sermos mineiros, né, aquela de acreditar muito que está no papel, mas tem isso tangibilizar, muito, né? Fica na mão, está aqui a história da minha empresa. Isso é tão importante, não somente, como o Francisco colocou, para a questão de já passar o que eu sou e eu ter parceiros comigo, mas para viabilizar investimentos. Né? De repente eu sou um presidente de uma empresa, um diretor de uma empresa, e tem um novo fornecedor que quer entrar comigo. Isso, eu já passei situações dessas do mercado, o Francisco já passou as situações do mercado, a gente atendendo alguns clientes, aí o cliente liga para você desesperado, eu preciso de um material de uma apresentação da minha empresa, para amanhã que eu vou receber um fornecedor. Se já existir isso, esta é a minha empresa. Então, eu acho que já... Né, é verdade. Você falou sobre isso, essa questão do jornalismo empresarial, de preparar, né, os meios adequados para se divulgar a empresa, né? Porque muitas das vezes o empresário ele tem aquela visão de que é melhor investir nesse outdoor, por exemplo, e às vezes não é somente este meio, né, para se falar, para se mostrar a empresa. Porque a gente trabalha com dois conceitos, né? O conceito de divulgação de campanha, que é fundamental, ele tem que existir, ele fortalece mesmo a marca, a imagem, enfim. Mas, e você trabalha também com conceitos de conteúdo, ou seja, não adianta você espalhar outdoor por todas as cidades de uma região, por exemplo, da nossa região, falando que uma empresa está completando 30, 40 anos,
se as pessoas não conhecem qual que é a contribuição que aquela empresa tem para poder chegar aos 40 anos. Né? Tudo bem que o Sebrae coloca que 90% das empresas do Brasil abrem e acabam fechando antes de completar 2 anos de vida, enfim. Então, só o fato em si de completar 20, 30, 40 anos, já por si só, já é um feito de se comemorar? Claro que é. Mas a solidez dessa empresa, eu fico pensando em mim como ou um fornecedor, ou até como um cliente, né? Como uma pessoa que vai consumir determinado produto de uma empresa. Eu estava vindo agora de manhã para poder, a gente poder estar aqui batendo esse papo, e eu ouvindo a história de uma grande empresa de Divinópolis no rádio. Falando, olha, a gente está lançando os produtos assim, assado, e já são uma linha de não sei quantos produtos, acho que 50 produtos, enfim. A empresa muito conhecida, famosa aqui na região. E aí ele começou a falar sobre a história da empresa, como que ele conseguiu chegar até 2011 e oferecendo hoje 50, 60 produtos para o mercado. Ou seja, começou lá atrás, com uma pessoa empreendendo, aí ele prestou essa homenagem, ele conhecia a história da empresa. Ele é um diretor que está hoje, se não me engano, há 2, 3 anos na empresa, mas ele em 20 minutos no rádio, e eu até estacionei o carro, continuei ouvindo, né, ele contando essa história, por quê? Porque ele já se incorporou, ele praticamente já se apropriou da história da empresa. Isso é fundamental, né, você entender que, tudo bem, eu vou sair daqui, provavelmente eu vou consumir um produto de uma empresa que parte daquele investimento que eu estou fazendo, parte do que eu estou pagando naquele produto, vai para o desenvolvimento do meu município, porque a empresa pratica isso, pratica aquilo, tem uma história ligada, de parece que 40 anos, no nosso município. Isso é fundamental, e eu consegui descobrir isso por quê? Porque a pessoa que estava falando da empresa conhece a história da empresa. E essa história ela acaba, né, a gente está vivenciando isso muito no mercado. Empresas que completam 30, 40, 50 anos, as pessoas que conhecem a história dessa empresa já estão com 70, 80 anos. A gente fez um trabalho muito bacana, né, aqui para a própria instituição, que se eu fosse construir essa história hoje na instituição, eu não conseguiria criar. Não conseguiria buscar essas informações, porque as pessoas, as principais pautas, para quando a gente criou a peça, né, da Faculdade de Pitágoras, as principais pessoas que contribuíram, que sabiam da história lá de 1966, da fundação da escola, faleceram nesse meio tempo. De 2006, quando a gente resgatou os 40 anos, para cá, nesses últimos 5 anos, dos 4 principais personagens, né, que me auxiliaram na construção dessa história, 2 faleceram. Então, se eu fosse construir agora a história dos 45 anos, grandes histórias que constam na revista da faculdade, não estariam lá. Então, o trabalho maior nesse sentido, ele é muito jornalístico. Não é de resgate simplesmente de pegar documentos e transformar esse documento em texto. É de conversa. É disso que você está fazendo conosco, de perguntar e de gravar e a gente, né, transformar essa informação. Mesmo. É um bate-papo. São vários bate-papos, né, são várias entrevistas que acabam gerando material bacana para as organizações. Com certeza. Bom, infelizmente o nosso programa chega ao fim, o assunto aí é né, muito extenso. De horas. De horas, né? E eu sei que vocês estão com um projeto aí particular, né, de trabalhar especificamente com esse jornalismo empresarial. Então, para fechar, eu gostaria que vocês deixassem, né, começar aqui pelo Ricardo, o que uma empresa tem a ganhar com esse investimento, né? Pensando que é um investimento e não um gasto, né, como muitas pessoas pensam, isso vai ser um gasto para a minha empresa, né? Com certeza, eu acho que a primeira questão é essa, né? Quando a gente pensa em comunicação e jornalismo empresarial, a gente está pensando em geração de conteúdo e em questão de memória. Nada, né, existe sem memória, tudo precisa da memória. E as publicações jornalísticas e as publicações empresariais, a história da empresa ela tem que estar tangibilizada em algo. Eu acho que, de repente, isso é muito importante e pode somar. Lembrando que a partir do momento que a gente consegue fazer, a gente consegue relacionar com todos os públicos, e aí, desde aquela história de geração de equipe de trabalho verdadeira, engajada, motivada, e fazer com que realmente as organizações, lembrando, sejam públicas ou privadas, né, elas conseguem realmente manter essa sua história e se relacionar bem com os públicos. Então, eu acredito que as empresas só têm a ganhar trabalhando com esse tipo de material. E é um trabalho, na verdade, que ele é feito em conjunto com outros trabalhos de comunicação que a empresa já faz. É importante, a gente deixa claro nessas abordagens nossas, que é um trabalho muito específico, que não concorre, por exemplo, com a agência de publicidade e propaganda. É um trabalho que ele gera conteúdo justamente para os publicitários, para o pessoal que trabalha com relações públicas e para os próprios jornalistas que já estão dentro de organização, para gerar campanhas publicitárias. Então, assim, é um trabalho muito específico de geração de conteúdo. Eu acho que as empresas hoje elas já estão buscando isso.
muito ainda na linha do que o Ricardo falou. Eu passei por isso no ano passado, uma grande empresa aqui do município, me ligou numa sexta-feira pedindo para gerar um conteúdo e fazer um material que ele ia ter uma reunião para uma prospecção de um parceiro fora na segunda-feira. Então, eu fiquei sábado. Claro que você não gera o conteúdo ideal, né? Não dá tempo de você fazer uma busca de história, enfim, uma busca de parceiros, enfim. Mas é um trabalho que você só faz uma vez. O bacana desse trabalho de resgate de história, de resgate de conquistas da empresa, é porque você faz ele só uma vez. Depois ele é atualização do que você fez em 2, 3, 5 anos. Então, é um trabalho muito específico que, antes de ser concorrente de qualquer trabalho na área, por exemplo, de publicidade e propaganda, ele é parceiro. O trabalho nosso é para gerar conteúdo justamente para que as agências que já trabalham com essas grandes empresas, por exemplo, gerem uma grande campanha, seja através de outdoor, de TV, de rádio. Esse não é o nosso foco. A geração e a construção de uma campanha publicitária em cima desse conteúdo, a empresa faz geralmente com a agência que ela já tem de contato, enfim, que ela já tem contrato. O nosso trabalho é de estar dentro da empresa, gerando esse conteúdo para essa campanha, enfim. Então, é um trabalho que a gente busca resgatar dentro da nossa região essa história de grandes empresas que já se confunde com a própria história dos municípios. Isso aí, muito obrigado, mais uma vez, obrigado pela Sempre presença de vocês. Obrigado. O Observatório de Mídia termina aqui. Você pode seguir a TV Pitágoras no Twitter. Confira as nossas produções também no YouTube. Acesse youtube.com.br/canal FAPDIV. Um abraço e até a próxima.